Saudações, amigos meliponicultores. Faz tempo que eu não consigo produzir algum conteúdo aí sobre as minhas abelhas, mas hoje eu fiz esse vídeo para mostrar um experimento que eu fiz medindo a temperatura no ninho de mandaçaia usando o bambu gigante. No final do vídeo eu mostro uma imagem da caixa. Então aqui mostra umas medidas que eu fiz usando um Arduino, usando 3 termômetros. Então o vermelho é o ninho, né, com a temperatura normalmente maior do que o resto, o sobreninho com a cor azul, e embaixo é o amarelo, que é a temperatura fora. Ela começa a cair, porque o experimento começa às 18 horas e 54 minutos, e ele vai até lá pelas 4 da manhã, onde algum gato, algum bicho, alguma coisa puxou meu fio lá e desligou o meu medidor. Então deu mais ou menos 8 horas de medições, mostrando então aqui o isolamento da caixa. Não é uma grande diferença de temperatura entre o interior e o exterior, mas aí depois eu fiz uma mudança lá que eu vou mostrar no final para ajudar um pouco mais elas. Ainda era inverno quando eu fiz essas medidas aqui. Essa outra aqui é ao contrário agora. O experimento começa às 10 da manhã e aí então a temperatura fora, que é o amarelo, começa a subir e a temperatura dentro leva um certo tempo, né? O calor do dia leva um certo tempo para entrar dentro do ninho. Nesse caso, a temperatura do ninho ficou mais baixa, né? O que se espera, que é o oposto do outro experimento, onde o sobreninho a temperatura subiu mais rápido e aqui o dia começa a esfriar de novo. Esse experimento começa às 10 da manhã e vai até às 16 horas, deu umas 5 horas e pouco de medições. Então o dia começa a esfriar, mas aí a temperatura do ninho e do sobreninho se mantém ainda um tempo, porque não esfriou, né? Dentro da caixa. E isso então mostra mais ou menos a diferença de temperatura entre o exterior e o interior da caixa e do sobreninho. Esse é uma foto da caixa. Agora não dá para ver o bambu, porque eu botei essa manta aí, depois que eu vi que as temperaturas dentro estavam tão baixas no inverno, botei essa manta. Ainda não fiz outra medições. Aqui estão os cabos dos medidores do ninho e do sobreninho. O medidor do exterior eu coloco na hora e aqui do lado eu penduro o sistema. Então depois que eu fiz aquele medição, me assustei um pouco com o frio da temperatura dentro da caixa e botei essa manta aí. Numa medição que eu fiz com essa manta numa caixa normal, quadrada, de cedrinho, a temperatura ficou bem mais agradável dentro da caixa normal de cedrinho. Então eu suponho que aconteça o mesmo aqui na caixa de bambu. De toda forma, esse enxame tem 2 anos e está bem feliz. Não vou mexer, não vou dividir, não vou fazer nada. Elas vão morar aí e não dá para ver agora nenhuma entrando e saindo, mas elas estão bem ativas, bem felizes aí nesse lugar. Então, para dar uma ideia de temperatura para quem nunca viu esse tipo de coisa. Beleza? Ok, agradeço a presença.